Olá, bem-vindos à Escola da Vitória. Esta é a aula número 3 e começa agora. Na aula de hoje, o nosso convidado é o João Gouveia. O João é personal trainer e criador da plataforma Raw Fit Games. Para conhecer melhor o João e ouvir as recomendações dele para uma vida melhor, ouça até ao fim. Não saia daí que a aula vai começar. Antes de começar a aula de hoje, convido a seguir a Escola da Vitória e o nosso convidado através das redes sociais. Este programa está também disponível em podcast em várias plataformas. Na descrição podem encontrar estas informações e ainda os livros recomendados pelo nosso convidado. Boa tarde. Olá, João. estás bom? Tudo bem? Jorge. Bem-vindo à Escola da Vitória. Obrigado. Ao nosso episódio número 3. Antes de mais, quero agradecer por teres aceito o convite para este novo projeto que é a Escola da Vitória. Bem-aja, para ti também. Obrigado, eu. Tu, como um bom empreendedor, entraste logo na primeira lista de convidados. Obrigado. E agradeço o facto de estares aqui hoje. João, fala-nos um bocadinho sobre ti. Ok. Primeiro, obrigado por esta oportunidade e é sempre bom passar a palavra daquele conhecimento que eu tenho, que eu acho que é muito importante para as pessoas. O meu nome é João Gouveia. Desde muito cedo gostei de fazer desporto. Quando eu era criança era um bocado ansioso e por isso o meu pai, na altura, colocou-me nas artes marciais, que na altura aqui na Madeira só havia o Karatê. Okay. E portanto fiz Karatê durante 9 anos. Inclusivamente até quando fui para a faculdade, ainda estive no Sport Algésia da Fundo, ainda ganhei o campeonato de Lisboa de combate em Karatê. Foi muito giro. Mas, entretanto, na minha adolescência, optei também por fazer canoagem. Fui campeão da Madeira em K1, K2. São aqueles barcos fininhos que são muito instáveis na água. Sim, e mar aberto pior. Sim, aqui só dá para fazer no mar. Depois foi-me interessante cada vez mais, conforme a idade também foi avançando, pela adolescência, e a minha mãe na altura estava na ginástica. Certo. Fazia alguma musculação, havia aquelas ditas aeróbicas, do estilo de gente fonda, e comecei a ir com ela e comecei a fazer alguma musculação de pessoas que iam me ensinando como é que se fazia, como é que eram as repetições, as séries, e fui tomando gosto pelo fitness. Ganhaste o bichinho do fitness? Sim, tive bastante. E quando comecei a desenvolver o corpo, aí é que o bichinho aumentou, porque nós poderíamos desenvolver o corpo como nós quiséssemos. De uma forma ou de outra, o corpo adapta-se àquilo a que nós estamos, àquilo a que nós fazemos durante o dia e durante todos os dias. Durante todos os dias? Durante todo o dia e todos os dias, porque o corpo adapta-se momentaneamente, mas também adapta-se àquilo que nós fazemos desde a semana passada, desde há 15 dias, quiçá desde quando nós nascemos. Porque às vezes as pessoas às vezes dizem fui muito magro e tal, quando era na infância, mas depois na adolescência engordei, fui engordando, pois, mas os maus hábitos já vêm de trás, não é no momento. Claro. E por isso as transformações acontecem. Exatamente. E esse acumular pode ser de coisas boas ou pode ser coisas prejudiciais. Entretanto, como gostava muito desta área e fiz muito desporto, uma paixão, é verdade, ingressei na faculdade, na Universidade de Lusófona, pelo qual ingressei no curso superior de Educação Física. Aí foi como se fosse um padre numa igreja. Comecei a perceber muita coisa que eu não percebia, como era óbvio. Comecei a estudar cada vez mais. Havia épocas em que nós éramos ratos de biblioteca, para saber cada vez mais, porque é um assunto que me apaixona. Obviamente também tive umas cadeiras
que não gostava muito, que até nem tinha muito a ver com o desporto, mais com a política em si, mas também que é importante perceber também o que é que se passa à volta. Se calhar no tempo, em que uma das maiores ferramentas de pesquisa não era propriamente o Google, provavelmente a biblioteca da escola mesmo, porque e quando entrei na faculdade foi quando a internet também começou a iniciar, a dar os seus primeiros passos, e lembro-me que tinha um e-mail do Hotmail, e para abrir o e-mail levava às vezes 10 minutos. Vocês que imaginem, não dava para fazer pesquisa nenhuma. Sim, eram os livros, tanto da minha universidade como também da Faculdade de Motricidade Humana. Como eu morava no Dá Fundo, era muito mais fácil eu ir à Faculdade de Motricidade Humana do que propriamente à minha. Morava a 15 minutos a pé, o que era excelente. E tu como atleta... 15 minutos não é nada. Não, sim, 15 minutos não era nada. E depois ia de bicicleta, portanto eram 2 minutos. Entretanto, no período de estudo na faculdade, surgiram os Challengers Trophy e as corridas de orientação, que estavam muito em voga nos anos 90, pelo qual eu... competia pela minha faculdade, por equipas, ganhámos vários prémios, mas era espetacular, eram 2, 3 dias de prova, havia provas tipo raids de 24 horas, 100 km, portanto as pessoas agora estão a fazer 100 km em trails, que nós já fazíamos nos anos 90. Foi uma experiência... Com outros moldes, mas exatamente, por ser... sim, outros moldes, claro. Mas... repara, nestes Challengers Trophy havia escalada, havia canoagem, havia corrida de orientação era sempre, porque a corrida era do ponto A ao ponto B e durante esse trajeto nós tínhamos ou escalada ou tínhamos uma canoagem para fazer, ou atravessar um rio às 4 da manhã. Mas quando falas em corrida de orientação, não tinhas fitinhas a dizer o caminho para onde ias? Não. Eram 100 km, mas eram 100 km, tu é que te orientavas. Houve um raid que eu fiz que tinham 300 km e tinha um livro, um roadbook, digamos assim, que era só mapas. E a gente tinha que estar... foi espetacular, foi giro. É pena que isso tenha acabado. Julgo que há uma prova mundial que é o chamado Eco Challenge, é por equipas, porque aquilo é muito caro. Adorava treinar uma equipa que fosse para essa prova. Para essa prova, mas quem sabe, em todo o caso esse tipo de prova está a morrer um pouco, não sei bem porquê, e também agora não estou muito agora dentro do assunto porque a minha área de eleição é o fitness e portanto deixei um pouco de parte essa competição, esse tipo de prova. Estavas a dizer, quando estavas na faculdade, então fazias muito essas provas e ganhou-te ali o gosto? Sim, ganhei e depois o que é giro é que nós, ao treinarmos, queríamos aplicar as coisas que nós fazíamos ou que nós aprendíamos no treino. E isso foi muito bom porque as coisas aprendem-se de uma forma diferente, divertida e muito mais rápido, porque conseguimos fixar muito mais. Ou seja, vocês eram as vossas próprias cobaias na vossa aprendizagem. Sim. Eram vocês os vossos próprios gatos de laboratório. Até porque muitas das coisas eram inovadoras na altura, porque os anos 90 foi ali em que houve uma transição. Lembras-te que eu tinha falado da aeróbica da Jane Fonda? Sim. Pronto, houve ali uma transição de uma evolução no fitness que foi atroz, foi espetacular. E até depois, mais tarde, surgiu os Les Mills, que é os BTS, que é o Body Pump, o Body qualquer coisa. Sim, já não estou muito uma panóplia de aulas. O que veio um pouco engrandecer esta área, principalmente para quem acabava os cursos de Educação Física e que não queria ir para a escola e que podia ir para o ginásio. Dar aulas de Educação Física ou um ginásio. Olha, era aquele pessoal do ginásio... Eu vou dizer uma coisa. Eu tive ambas experiências, ginásio de ferro, que era o que nós designávamos na altura, e o ginásio, que era o Health Center, a academia, digamos assim, em que havia as músicas e não sei o quê, dessas modalidades. E eu tive a treinar e a dar aulas em ginásios de ferro, é espetacular. Adoro aquele ambiente.
aquele ambiente, o treino, aquilo é o treino puro que a gente está ali a aplicar, não é dizer mal também das outras modalidades, elas têm o seu lugar, mas está um pouco virado, quanto a mim, para o espetáculo, até porque tem que atrair outras pessoas. E ainda bem que isto assim existe, porque há pessoas que gostam do ritmo da música, e o ritmo da música é excelente para essas pessoas poderem se movimentar. E eu acho que tem tudo o seu lugar, está tudo certo, muito bem. Entretanto, quando saí da faculdade, dei aulas até o 12º ano, tive uns 4 anos a dar aulas em Lisboa, porque eu vivi depois 15 anos lá. Foi uma experiência agradável, não gosto muito da escola, não gosto, também nunca gostei, a verdade seja dita, mas é um ambiente peculiar. E eu prefiro o treino, percebes? Eu prefiro o treino porque a pessoa vai lá que quer treinar, ela quer atingir os seus objetivos intermédios, para atingir um objetivo final. Tive alunos comigo durante 2, 3 anos, o que é uma riqueza para um personal trainer, porque tu consegues perceber as fases todas que ele passou, percebes? Já conheces a pessoa que é. E essa evolução é espetacular. Posso dar um exemplo, e tive pessoas que vieram ter comigo porque queriam perder peso e que no fim já estavam a fazer um projeto de treino para ganhar peso. Claro que não é em gordura, mas sim em músculo. Para ganhar massa muscular. Exatamente. Não só massa muscular, como todas as condições inerentes à atividade física, que é a resistência anaeróbica, a resistência aeróbica, a resistência anaeróbica lática e por aí fora. Força rápida, pliometria e por aí fora. E isso é um trabalho muito giro que se pode fazer e isso só acontece realmente quando estamos a fazer um treino personalizado, não um treino em grupo, claro. Percebes? Sim, e então dar aulas, um treino em grupo funciona mais para aquelas pessoas, gosto de estar em grupo, aquela pessoa está a fazer mais, deixa-me segui-la, e uma pessoa dá força à outra. No treino personalizado, as doses de motivação, além de ser também do atleta, também tem que partir do treinador personalizado, porque é do interesse dele, que ele consiga evoluir e que consiga cada vez mais atingir os objetivos que a pessoa pretende. Mas atenção, nós não estamos a 100% todos os dias. Quando eu estou mais cansado ou estou naquela linha do overtraining, não é bem um overtraining, mas há que dar motivação, ou ele precisa de descansar, porque o descanso é primordial no treino, mais às vezes do que comer, entre aspas. Deixa-me dizer-te uma coisa, que é o seguinte, se tu queres competir, e já vamos falar depois sobre a competição, tu tens de ter uma atitude ganhadora, independentemente do descanso, da alimentação, do treino, porque estas três características, estes 3 elementos têm o seu lugar, entendes? Se tu vais com uma atitude derrotista, quando queres competir, atenção, estou a falar de competição, não estou a falar de uma modalidade que eu vou para praticar um anti-stress, quero emagrecer, não estou a falar disso, estou a falar de competição. Se tiveres uma atitude ganhadora, é meio caminho andado, porque uma atitude ganhadora, tu estás motivado. Claro. E quando estás motivado, as coisas acontecem. Obviamente, se tu tiveres um treinador pessoal que te possa aconselhar convenientemente, é uma mais-valia. É uma mais-valia. Ok. Certo. João, então foi depois de lecionar, ao fim de 3 anos, viraste personal trainer e ficaste em Lisboa durante muito tempo? Fiquei em Lisboa, sim. Portanto, eu gosto muito do treino, gosto muito das pessoas motivadas. E então, tive a oportunidade de entrar para o Solinka, que era um ginásio, na altura era o maior ginásio que havia em Portugal, que era o Solinka Colombo. Depois o Solinka, entretanto, espalhou-se, é uma rede de ginásios, mas foi aí que eu comecei a aprender a lidar melhor com os clientes, porque o atleta, todos eles são diferentes e é preciso perceber o atleta,
perceber como é que ele está naquele dia, naquele momento, para nós podermos aplicar o treino. Foram 6 anos no Solinka, entretanto tive em outros ginásios, etc, etc, etc. Foi uma aprendizagem. Isto obviamente que ao longo destes anos todos, desde 96 até este ano, 2022, tenho tirado muitas formações, não só da área como áreas diferentes, por exemplo, marketing, que é necessário também aprendermos a lidar, abrir a gestão da nossa carteira de clientes e mesmo financeiramente, para começarmos a evoluir cada vez mais. E acho isso muito importante. E, portanto, em 2003, 2002, 2003, foi onde houve essa viragem da parte académica, da escola, para o ginásio. E a partir daí foi sempre a subir. Foi sempre a subir. Subir na carreira de PT. Sim, de PT. Ganhar alguma experiência, alguma não, muita mesmo. Obviamente não sei tudo, estamos sempre a aprender, porque até a ciência nesta área muda quase 6 em 6 meses, pequenas coisas, mas é preciso estar sempre em cima da jogada. E atenção, quando eu estou aqui a falar sobre ser um treinador pessoal, eu não estou a falar só da parte física. Temos de tomar conta da parte emocional, da parte psicológica e da parte física dessa pessoa. E, portanto, é uma responsabilidade enorme quando nós temos clientes e que eles possam ir de bom grado e atingir os seus objetivos. Isso é que é muito importante. É a satisfação de ver, não é uma pessoa que fica satisfeita, mas são os dois. Sim, tem que ser. Isto tem que ser um binómio win-win. Eu, por exemplo, como treinador pessoal, eu às vezes fico frustrado quando as pessoas não dão 1 litro, percebes? Eu motivo-me muito quando as pessoas, seja qual for a condição física delas, mas elas têm que dar 1 litro. Então, o melhor de si. O melhor de si, porque isso para mim é uma alegria imensa. Chego a casa em que digo, os objetivos hoje foram cumpridos, sinto-me bem e amanhã tenho força para dar aulas outra vez. Quando tenho, que já me aconteceu, obviamente, e a todos os profissionais desta área, terem pessoas que não têm uma atitude muito proativa, estão lá quase obrigadas porque a família forçou, pressionou a que eles fossem para o treino. Muitas pessoas pensam que é o PT que vai treinar por elas e os resultados vai aparecer nelas, só que não é isso que acontece. Jorge, tu podes ser o melhor treinador do mundo, se as pessoas não fizerem aquilo que tu mandas, não dá. Ele deixa de ser o melhor treinador do mundo. Muito bem. João, entretanto, de Lisboa, como é que passaste de volta à Madeira? Ora bem, por razões pessoais, familiares / pessoais, tive que voltar à Madeira. Foi uma parte, uma parte negra da minha vida. Felizmente já está ultrapassado há muito tempo. Não foi fácil encontrar o meu lugar aqui na ilha, porque já estava há 15 anos fora. Eu vinha com uma outra velocidade em termos de treino, em termos de marketing. Sim, vinhas um bocadinho com a vida da Big City Life. Exatamente. E cheguei aqui e tive que pôr travões. Tive que pôr travões. Porque as pessoas às vezes não acreditam naquilo. E vinha com uma força espetacular. E pronto. Tive que começar quase do zero, novamente. O meu último ginásio cá na Madeira foi o Homes Place. Certo. Foi uma experiência interessante, mas optei por seguir a minha vida e fazer do meu nome freelancer, ser personal trainer. Passado uns tempos, resolvi entrar mais na fase online. Não foi fácil. Inclusivamente, antes de entrar na fase, não é bem antes de entrar na fase online, eu mandava programas de Excel
já feitos, com as fórmulas todas, para as pessoas que queriam fazer em casa e que obtinham uma pontuação, elas só tinham que pôr os resultados das repetições e várias coisas, e elas dava lá um resultado, dava lá uma pontuação, e eu fazia à unha as pontuações das pessoas. Ok, já fazias era um PT remoto. Era um PT remoto também. Pré-Covid. Pré-Covid 10 anos antes. Ok, então já à frente do tempo. Sim. Isto porquê? É paixão, é aquilo que tu adoras fazer, e tu realmente, às vezes, metes-te em trabalhos que possivelmente não haveria necessidade, agora que penso nisto, não haveria necessidade, mas tu querias inovar, querias fazer mais, e isso às vezes é um empecilho na tua vida, porque ficas preso um pouco àquela situação, porque queres evoluir e não consegues muito mais, ou porque falta dinheiro para tu fazeres um site, ou falta dinheiro para tu fazeres uma plataforma online ou uma aplicação, e tu ficas ali um bocado agarrado. Mas não, eu consegui evoluir, não foi fácil, inclusivamente em 2012, eu tive um acidente. Certo. E com esse acidente, eu tive um acidente de moto, e com esse acidente tive que abdicar de dar aulas. Ora bem, 9 meses depois, tive um segundo acidente de moto. Para melhorar ainda mais a situação, para melhorar ainda mais a situação. Para não ser negativo. Mas foi mais grave. Fiquei 2 anos que precisava que o osso crescesse aquele centímetro. Eu andava de muletas, depois consegui tirar as muletas, andava coxo, portanto, eu não conseguia saltar, não conseguia rematar uma bola. Imagina tu, que ainda há pouco te falei, que fazia 100 km em 24 horas. Sim, depois disso, nem 2 km. Não, nada. Tive 2 anos sem fazer rigorosamente nada, engordei. Eu sou daquelas pessoas que engorda muito mais no tronco, portanto, fiquei com alguma barriga. E depois tive 2 anos de preguiça. Portanto, tive 4 anos sem correr, sem fazer o que quer que fosse. Ou seja, tudo aquilo que tu fazias, passaste a fazer exatamente o oposto. 2 anos forçado, 2 anos por... Agora, tu imagina que é uma pessoa ativa que deixa de ser ativa instantaneamente. De repente. Não houve hipótese. Para vocês verem como o corpo adapta-se às condições que nós temos. E quando eu saí do hospital, foi 3 meses depois, sensivelmente, eu contraí o músculo, o gêmeo, parecia geleia autêntica. Portanto, o corpo adapta-se à vida que vocês têm, à vida que nós temos. Se tem uma vida ativa, ele programa-se para a vida ativa. Se tem uma vida de sofá e a mudar de canais de televisão, sedentária, ele adapta-se à vida que eu tenho, que é a vida sedentária. Portanto, o corpo adapta-se de forma eficaz à vida que nós temos, seja ela qual for. Porque ele não quer gastar muito mais do que aquilo que está habituado. E qual foi então o momento de viragem ao fim desses 2 anos de sofá? Foi quando eu fui atar os sapatos e, portanto, subi um pé para atar os sapatos e eu tive asma, instantaneamente. Asma. Fiquei aflito, tive, sei lá, quase 2 minutos com uma dificuldade para respirar, mesmo sem para respirar, e eu disse, isto não pode ser. E foi aí, naquele flash desses 2 minutos, eu decidi logo fazer treinos e já sabia o que havia de fazer. O que é que eu fiz? Nessa altura estava no norte de Portugal e decidi fazer 3 treinos por dia, durante 2 meses. Foi difícil. Os primeiros 100 metros que eu fiz, Jorge, tu não vais acreditar, parei 10 vezes. Não queria acreditar na minha prestação física. Foi uma coisa inacreditável. E engordei. Como tu sabes, tinha engordado 12, 14 quilos. Para mim era demais, porque nunca tinha tido um peso tão... Sim. Sempre fui seco, sempre magro, pronto.
E então, apanhei essa asma e eu decidi, vou treinar 3 vezes por semana. Por dia? Desculpa, por dia. Eu treinava de manhã, treinava à tarde e treinava às 3 da manhã, que era quando estava todo sossegado, porque os meus filhos na altura ainda eram crianças, tinham 3 e 2 anos, e portanto... Tu adaptaste o teu horário? Tive que adaptar o meu horário, mas principalmente não queria ter asma. Aquilo marcou-me mesmo e eu decidi que tinha que fazer o treino e fiz. Agora, aqui uma pergunta antes de continuares. Ainda tens asma? Não, uso a bomba, uso um inalador, não uso todos os dias. Aliás, às vezes há meses que não uso, mas é uma segurança para mim. Estás a entender? É um SOS. É um SOS, psicologicamente falando. Se me acontecer alguma coisa, eu tenho aquilo ali. Às vezes esquece-me de levar, não há problema nenhum, consigo até controlar e já controlava quando tenho muita asma. Tenho que respirar devagar e tal, não sei o quê, e depois ir ao hospital para levar o que eles têm que me dar. Claro. Não interessa. E depois dessas 12 semanas com 3 emagreci 10 quilos. Emagreci 10 quilos. Aliás, tive que mudar o guarda-fato todo. Daqueles 4 anos. Daqueles 4 anos, quer dizer, não, as calças ficavam-me aqui. Mas isto até foi bom. Porquê que foi bom? Porque eu nunca tinha sido gordo. Portanto, eu não sabia as dores que uma pessoa obesa ou uma pessoa gorda, sofre. Vamos chamar pelos nomes, não vou chamar uma pessoa cheinha, uma pessoa gorda ou uma pessoa obesa, tinham. E psicologicamente, como é que se processa? Porque depois a perca de peso não é um fator psicológico enorme e a pessoa tem que ter uma força de vontade para se levantar e ter que fazer. Isso aconteceu-me, não era fácil. E como estava no norte de Portugal, vivia numa aldeia chamada Canedo de Basto, portanto, faz parte do concelho de Braga, okay. Que era Salurico de Basto. E depois eu tinha a hipótese de treinar na floresta, que para mim a floresta é espetacular. Treinar na natureza é espetacular. Tanto que é que os meus treinos hoje em dia são cá fora, não é dentro de 4 paredes. Esteja chuva, esteja sol, esteja calor, esteja úmido, o que for. É aquilo que as pessoas têm. Mas têm a oportunidade de ter paisagens que no ginásio não tem. Não tem. Mas, entretanto, eu estava a falar, nesses 2 meses, eu consegui perder 10 quilos, o que, por incrível que pareça, já dormia melhor, não estava sempre cansado. Os meus fatores energéticos eram diferentes. Espetacular. E o ambiente familiar, então? O ambiente familiar... E a energia para os teus filhos? Sim, melhorou bastante. Eu ia frisar aqui uma coisa que... uma experiência que eu não estava nada à espera é que os teus pensamentos começam a ficar mais argutos, mais sharp. Sim, mais astuto. Não tens aquela preguiça... Não. Acabas por ganhar aquela rapidez de raciocínio e clareza. Exatamente. Parece que ganhaste memória RAM. Percebes? Passaste de 200 não sei das quantas. O que tu fizeste basicamente foi um upgrade pessoal. Sim. E ao tratares do corpo também acabou por ajudar o cérebro. Esse upgrade pessoal, estás a falar, começou por um reset. Porque vocês imagina, se tu comes muitos hidratos de carbono, estamos a falar de massas, arroz, que era o que eu comia também, apesar do meu conhecimento, tu repara, apesar do conhecimento que um gajo tem, que adquiriste ao longo dos anos, que andaste numa faculdade e que aprendeste, e fiz exatamente o oposto, e depois a cabeça, a tua mente funciona naqueles moldes. Criaste um mau hábito e o mau hábito instalou-se. É mais fácil de instalar um mau hábito que um bom hábito. Exatamente, claro. É preciso força de vontade, atitude, coisa. Mas para te dizer, tu quando comes muitos hidratos de carbono, tu quase comes de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas. Porque o hidrato de carbono eleva-te os níveis de insulina, vai lá para cima, a insulina consegue libertar o açúcar que tu tens no sangue e tens fome outra vez. Então tens que comer outra vez. Então estás ali num ciclo vicioso. Para te sentir saciado. Exatamente. E depois não é só saciado a nível fisiológico.
a nível emocional eu também não estava bem, percebes? E uma coisa leva à outra. E tu queres uma companhia que tu te sintas preenchido e tu onde é que vais buscar? A comida. Ou às bebidas açucaradas, que eu adoro Coca-Cola, mas já não tomo há tempos. E isso por causa de uma mudança de atitude, porque a alimentação realmente tem muita influência se tu realmente queres mudar a tua vida, a tua fisionomia, os teus fatores energéticos. Isso faz-me... Pronto, era a questão que eu tinha para ti, que era a questão da alimentação na tua energia. Ok. E se tens algum conselho para substituir isso, para deixares de ter tanta energia, deixares de ficares agarrado ao sofá e deixares os hidratos? E o que é que tu recomendavas, por exemplo? Ora bem, deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque depois tu na tua alimentação, tu tens os fatores culturais, tens os fatores familiares, que têm muito peso, porque tu imagina que se tu estás numa família em que durante muitos anos tu estás a comer arroz e massas e aquelas comidas mais energéticas e tu de repente viras a tua alimentação e começas a comer mais fruta, mais coisa e as pessoas em casa vão-te perguntar isso. Tu vais adoecer, só estás a comer isso, tens de comer isto, tens de comer aquilo, porque elas sempre estiveram habituadas a isso. E isso, por vezes, não é muito fácil de lutar contra isso. E depois, tirando isso, tu tens, se tiveres a treinar, tens a alimentação pré-treino, pós-treino, tens os suplementos. Não vou falar sobre isso, como é óbvio. É óbvio. Agora, não é o objetivo. Não é o objetivo de todo, mas se tu quiseres mudar a tua energia, tu tens que começar pela tua cabeça, pela tua mente. E tens que mudar a atitude. Assim que mudas a atitude, tudo o resto vem por acréscimo. E depois o corpo é sabedor, o corpo é espetacular, porque ele adapta-se. E ao adaptar-se, por exemplo, começaste a fazer uma alimentação mais cuidada, que inicialmente forçaste-te a ti próprio para comer certas e determinadas refeições, quando dás por ti, tu já comer algo que tu costumavas comer já é uma coisa anormal e que vais já é uma coisa anormal. Vais forçar a comer exatamente. E a tua própria mente, quando vais ao supermercado, ou ao mercado dos lavradores para mudar, para comprares aquilo que tu queres comprar, a tua mente já diz o que tu deves comprar e o que não deves. Entendes? Já faz aquela mudança. Já passa a ser instintivo. Já passa do teu consciente para o subconsciente. Mas uma dica posso dar. Um casal, por exemplo, se um dos cônjuges quer mudar a alimentação, convém que o outro mude, porque senão há ali um choque de cheiros, aromas, de gosto, paladar, numa casa que se uma pessoa tiver a fazer uma... Tem que ser os dois e tem não que ser fazer os dois. Como já me aconteceu. Fazer uma casa, duas refeições. É uma guerra 90% perdida. É preciso ter muita força de vontade. Okay. Muito bem, João. E agora, João, como PT, o que é que estás a fazer? Sei que tens um projeto... O meu novo projeto denomina-se Raw Fit Games. Raw, no inglês, que quer dizer cru. Porquê cru? Porque eu fui para trás na história, até os gregos, até os romanos, porque os gregos, como sabes, eles premiavam as pessoas, o belo, e o belo tinha que fazer exercício. Portanto, algumas das provas deles, que eram feitas tudo nu, que era para apresentar o corpo como estava, e então eles treinavam com o peso do corpo, era à base da corrida, da ginástica e por aí fora. Os romanos, além deles também terem os seus exercícios dos gladiadores, eles só usavam a espada e o tridente e pronto, as armas que eles usavam, mas essencialmente o treino era feito pelo peso do corpo. Tu agarraste nessa parte? Eu agarrei nessa parte e meti Raw Fit Games. Então, o meu estilo de exercício físico é sempre com o peso do corpo e sempre na rua. Sempre na rua. Sim, o meu projeto, eu lancei um produto que é aquele produto pelo qual eu tinha falado, daquela minha abstinência, digamos, de alimentos que não são saudáveis. Sim.
em que eu emagreci os 10 quilos, fiz um programa para as pessoas, porque se resultava para mim, vai ter que resultar para os outros. Já testei em centenas de pessoas, resulta, umas mais, outras menos, vai sempre dependendo da potência que a pessoa tem, da atitude de proatividade que a pessoa tem em querer fazer isto. Obviamente que na segunda semana já começam a notar efeitos e aí a pessoa começa a ter muito mais força para poder fazer este programa, que não é fácil, já vou dizer, que não é fácil, porque depois tu tens o jejum intermitente, tens algumas refeições em que te vai levar a limpeza do teu fígado, da tua vesícula e do teu intestino, que vai fazer com que a pessoa faça um reset no seu organismo. Acaba por fazer um detox. É quase um detox, sim, e então expulsa essas coisas, tudo o que está mal, e depois vem por acréscimo tudo a que a pessoa venha a beneficiar, vem tudo por acréscimo, e a atitude também vai mudando, porque a tua pele fica mais clara, o teu cabelo fica com mais brilho, e são pequenas coisinhas que se vê, apesar delas estar a emagrecer. Não é só o emagrecer, mas é exatamente, porque a pessoa, quando conjunto de mudanças. Exatamente. Tu repara, porque quando a pessoa vem ter comigo, João, eu preciso de tirar esta barriga, eu preciso de emagrecer. E o que é que eu estou a dar? Eu estou a dar, apesar de ela emagrecer, estou-lhe a dar mais energia, mais vida, mais resistência, mais força. Tudo. A nível psicológico, autoestima. Então, exatamente. Vai ser a maior mudança. E sem falar na performance sexual. Óbvio, porque uma pessoa que seja obesa poderá ter mais dificuldade tanto na sua ereção como na sua performance, com o seu companheiro ou companheira? Com o seu companheiro ou companheira, para atingir o objetivo que tem que ser atingido. E isso tudo, o mundo da educação física, digamos assim, porque tu educar as pessoas, chama-se uma educação física, é grande e tem estes laivos que a pessoa não está ciente ou consciente e que ganha grandemente, que não é só emagrecer. A Raw Fit Games pretende ser uma plataforma de competição. Uma competição pela qual tem a ver com os exercícios funcionais. Estamos a falar de flexões, burpees, corrida, pull-ups, tudo exercícios com o peso do corpo. Não quer dizer que não tenha, que num futuro próximo não tenha outros materiais coadjuvantes para a competição, mas é essencialmente o peso do corpo. Como é que funciona essa competição? Vai ser por equipas, individual? Essa competição irá ser lançada faseadamente. O que é que isto significa? Faseadamente porque num primeiro nível ela vai ser individual. Vai ser individual e tem que perceber como é que a plataforma depois também funciona, porque quando há uma primeira vez as falhas vão acontecer de certeza. E a partir daí é sempre a crescer até ter equipas de 3 elementos, não mais do que isso. Como é que se processa esse campeonato? Se vocês forem a rawfitgames.com, irão ver os planos de treino que estão lá, que são WODs. Não é um plano de treino. Esta plataforma não está destinada a chegar lá e teres um treinador pessoal lá. Não funciona assim. Não é um treino de PT. Tu chegas lá, tens um WOD para fazer. O que é um WOD? Workout of the Day, que é a rotina que tu tens de fazer naquele momento. Escolhes a rotina que tu queres. Neste caso, eu optei pelo nome das rotinas por capitais de países. Por exemplo, podes escolher um Lisboa. Tu tens uma série de exercícios com as suas repetições e com séries. E tu tens que acabar aquilo no mínimo tempo possível. Portanto, estamos a falar em HIIT, estamos a falar em High Intensity Interval Training, ou seja, treino intervalado de alta intensidade, que eu acredito muito neste método, porque eu acho que dá resultados muito mais rápidos e mais duradouros. Mas como eu estava a falar, a competição vai se basear mais ou menos nisto.
Portanto, tu tens uma classificação, até nos treinos tu tens uma classificação em que está lá o teu nome e está lá a pontuação que tu tens, porque cada rotina, cada exercício que tu fazes é atribuído uma pontuação que te vai fazer que... e atenção, os treinos também funcionam como um gaming, porque quando atinges uma determinada pontuação, os treinos vão ficando cada vez mais difíceis. Passas para o nível seguinte. E está tão bem feito, que quando passas para o nível seguinte, já tens a força e a resistência necessária para poderes fazer a fase seguinte. A fase seguinte, ou seja, não consegues começar a fazer os treinos da fase seguinte sem ter a condição física para lá chegar. Exatamente. Foi estudado dessa forma, eu acho que está muito bem feito, e eu estou a pegar na competição porque é uma coisa que me agrada e também quero sair um pouco dos treinos, que já são muitos anos de treinos, quero fazer outra coisa, uma cena diferente. Não quero dizer que eu vá deixar os treinos, aconselho sempre, tanto online como presencial. E continuas como PT? Sim, continuo como PT, mas eu quero passar um pouco mais para o online do que a parte física, presencial. E essa competição, como eu estava a falar, vai ter essa evolução até equipas de 3 elementos, que poderá ser feito em períodos diferentes do ano, e essa competição não se baseia só eu que quero ser melhor que os outros, não. É uma competição que eu posso competir comigo próprio. Por exemplo, eu entrei nesta competição individual em fevereiro, vamos ver, fiquei em 500, na posição 500, num universo 10.000. Se eu para o ano fizer, posso ficar em 300. Estou a melhorar grandemente. Porque as outras pessoas também estão a treinar, não é? Porque as outras pessoas continuam, ou seja, é uma competição que pode ser exatamente. Uma competição constante. E tu podes competir, arranjaste um grupo de pessoas, 10 ou 20 pessoas, compete com essas 10 ou 20 pessoas. Vão fazer micro torneios uns com os outros, micro competições. Sim. Apesar da competição ser abrangente, podes fazer isso. Fazer uma micro competição. E tu podes ser o melhor de Portugal, ou o melhor da Ilha da Madeira, ou o melhor da Europa, porque depois vai ter filtros que vão deixar ver essa pontuação. Aquilo que eu queria frisar mesmo é que eu não quero que as pessoas pensem que isto é uma competição pura, que é só o melhor é que vai ganhar. Não. É uma competição pelo qual tu podes competir contigo próprio, podes competir com a tua cidade, podes competir com a tua ilha, podes competir com o teu país, pela Europa ou pelo mundo. Porque isto é uma competição aberta a todas as pessoas. E, portanto, eu acho que a competição é de salutar. Porquê? Porque eu posso estar num ginásio, olha, eu tenho uma competição que tem estas características. Pode adaptar o treino. E o próprio atleta, ao falar com o seu personal trainer, diz que quer competir e que quer fazer um treino que me favoreça esta parte competitiva para poder entrar nesta competição. João, vou-te perguntar aqui uma coisinha. Uma dica para quem está no sofá e lhe falta aquela energia extra para ir treinar, para começar a treinar. Então agora estamos numa época de treino, estamos a acabar o verão, o novo verão se aproxima, então está na altura de começar a treinar outra vez. Qual é a dica que tu dás para saltar do sofá? A dica que eu posso dar primeiro, e a nível psicológico, é atitude. Era aquilo que nós já tínhamos falado. Porque a atitude vai funcionar para todo o resto. Ok? Não quer dizer que a pessoa tenha que ir para o ginásio. Pode ir andar. Não convém que ande sempre em plano. Tem que ter subidas e descidas, que é para haver chama-se esse tipo de treino com subidas e descidas e com o vento contra, não sei o quê, chama-se fartlek. Ou seja, as características do terreno é que te vão dar a tua resistência, digamos assim. Certo. Se tiver vento de frente, é mais difícil para andar ou de fazer bicicleta. Sim. Se tiveres que subir, é diferente. Vai haver uma solicitação maior do teu coração. Uhum. E, portanto, esse tipo de treino chama-se fartlek. Okay. Se fores andar sempre plano, tu vais acabar por engordar. Mas também é bom para quem está a começar. Dependendo das maletas que possas ter. Só aqui um parênteses. E tinha dito, no princípio, a meio, aliás, da entrevista, que o corpo adapta-se e fica o mais eficaz possível para aquele momento
ou daqueles momentos que tenho tido desde a semana passada até agora. Se ele fica eficaz, o que é que isto quer dizer? Que eu tenho o melhor rendimento para a vida que estou a ter. O que quer dizer o melhor rendimento? Que é... Se eu vou andar sempre lento? Não. O melhor rendimento é eu gastar menos para a tarefa que vou ter. Ora bem, se tu estás a correr, faz-te conta 1 km. Nunca tinhas feito nada e começaste a andar, e depois começaste a correr, e tu começaste a emagrecer. É normal, porque é uma adaptação do corpo a essa nova necessidade. Mas fazes sempre 1 km. Mas fazes sempre aquele caminho, o corpo vai ganhar a tal eficácia em que o rendimento é gastar muito menos do que aquilo que tu estás a fazer. E se ele gasta muito menos, já não emagreces tanto. E se as tuas calorias continuam, as calorias que tu ingeres continuam a ser iguais, tu vais acabar por engordar. Deixa de haver o déficit e passa a haver o excesso calórico. Exatamente. Então, deves mudar o teu treino de, pelo menos, de 8 em 8 semanas. Ou menos até. Para os atletas, tem que ser muito menos. Muito bem. João, aqui para finalizar, vou-te fazer aqui uma pergunta, umas perguntinhas, vou-te pedir aqui umas coisas, que é fazer 2 mais 2 mais 2. Então vai ser 2 livros. 2 livros? Olha, daquele médico, Chega a Velho Novo. É um excelente livro para quem quer mudar um pouco a sua vida. Ele é um pouco fora da caixa. O segundo é fazer o meu programa e tenho o PDF. É um bom romance. É o teu programa em PDF? É Raw Fit 10 Weeks. É um livro com algumas 60 páginas em que, se tu queres mesmo mudar de vida, era bom que fizesse o programa. Tu vais aprender não só a fazer o exercício físico faseado, porque está muito faseado, como vais aprender o jejum intermitente, como vais aprender a comer em horas que deves comer, vais ter o foco no sono, o foco no exercício e o foco na limpeza, e por último, o foco na desintoxicação. E acho que isso era um livro que tu poderias ler, não se vende. Tens que falar comigo, tens que falar para a Raw Fit Games e eu posso-te facultar isso. Muito bem. 2 hábitos diários que recomendes? Acordar cedo. Primeira refeição, pequeno almoço. Não fazer o jejum intermitente logo na primeira refeição? Faz o jejum intermitente de uma forma diferente. Podes fazer a primeira refeição e almoçar. Sim. E depois não jantas. Só comes o pequeno almoço e depois almoças. Faz ao contrário. Só que o português faz ao contrário. Eu também faço. Que é almoçar e jantar e depois faz o jejum intermitente e só começa a comer na hora do almoço. Porque quando estás a dormir também conta as horas de sono, contam para o jejum intermitente. Quem treina um bom pequeno almoço é essencial, com ovos mesmo. É essencial. E, portanto, eu acredito muito que o pequeno almoço é a refeição principal. É quando vais começar. Ou seja, os hábitos é acordar cedo. Acordar cedo e um bom pequeno almoço. Muito bem. 2 conselhos para a vida. Dorme. Descansa. Principalmente leva a vida no momento. Ou seja, podes planear o teu futuro, mas leva a vida no momento. Sem a preocupação do que poderá acontecer, mas sim com o momento. Em vez de haver a preocupação, ocupa-te. E quando digo ocupa-te, quando o problema chegar, ocupas-te do problema. Não é pensar como é que vou fazer. Até porque, se fizeres uma análise da tua vida, em muitos problemas que tu tiveste, chegaste à conclusão, olha, afinal isto não era nada. Não viver na ansiedade do problema. Não viver na ansiedade. Não viver no futuro. Vive no presente. O passado já lá foi. O passado não podes emendar. Ou seja, dormir e não preocupar. Vive a vida no presente. Apesar de teres que planear o teu futuro. Não estou a dizer que não planeies. Podes planear para teres um guia, mas viva o presente. Muito bem. João, agora, da tua parte, onde é que poderemos encontrar mais informação sobre ti
sobre a RawFit e o teu programa? A informação que vocês podem encontrar é no Instagram ou no Facebook, exato, e podem me encontrar na Madeira, neste momento, porque estou cá na Madeira, no CAS 8, e dou aulas lá terças e quintas às 6h30 ou às 19h. Muito bem. João, quero-te agradecer por teres vindo. Obrigado por esta oportunidade. Acho que todas as pessoas que vão ver e ouvir vão aprender um pouco. Espero bem que sobre o bem-estar e sobre o corpo que é preciso, e esperemos que transformes muitas pessoas, e desejo o maior sucesso para o RawFit Games. Eu também desejo que muitas pessoas tenham, que possam aprender, mas que principalmente tenham consciência da vida que têm. Quando temos a consciência daquilo que temos, não estamos em negação. Então é aí que conseguimos aprender e avançar. É aí que a atitude começa a prevalecer. E é isso que eu desejo para essas pessoas que queiram realmente mudar de vida. Ok. Obrigado, João. Obrigado.